Então, para quem não viu as outras duas aulas, lembrar que a referência são esses dois artigos, tá? São os dois artigos de física básica, que até está escrito for clinicians, mas é muito mais do que isso na minha visão, né? Mas isso seria o que, vamos dizer assim, todo clínico deveria saber, o que é bastante profundo, né? Assim todo mundo soubesse isso. Mas para nós é básico. Para nós, a informação profunda ainda vai muito além disso. Nós passamos, então, basicamente, pelo equipamento e pela física básica nuclear, né, de relaxamento e etc. Eu meio que pulei esses dois slides, que é o que a gente vai falar hoje, gradiente eco e spin eco, básicos, e a gente foi para a formação da imagem, com os gradientes, com o gradiente de frequência, o gradiente de fase e o gradiente de slice. Todo mundo lembra. Chegamos a comentar aqui a parte da reconstrução da imagem do Fourier básico, né, de como isso era feito, né, como isso acontecia, como o K-space era formado e como ele se relacionava à imagem. Acho que tudo isso a gente já falou, só para fazer uma revisão para vocês, lembra? Que a gente mudando o gradiente XY, a gente navega pelo K-space, né? Tudo isso a gente também já comentou. E agora, basicamente, eu ia falar de alguns conceitos para vocês que, na verdade, antes de entrar direto nas primeiras sequências de ressonância cardíaca, que era, hoje é uma aula meio híbrida, que seria... Oi? Deixa eu colocar aqui de novo no Spineco. Aqui, ó. Usar o quê? Ah, é? Tanto faz. Isso ajuda na gravação, com certeza. Aqui que aponta. Tá. Aqui. Não, mas isso aqui fica gravado? Acho que não fica, né? Isso está apontando na tela ou está apontando no computador? Tá aparecendo na tela, não é por laser não, só que eu não sei se ligar. Não é nada de contato externo da tela, é via web. Então fica gravado, com certeza. Bom, então beleza. Aqui às vezes é mais fácil. Opa, onde é que está o spin echo? Eu tinha pulado com vocês esses dois slides, que era o gradiente e o spin echo, né? Na verdade, a gente vai voltar, então, a gente falou de formação da imagem, a gente vai voltar um pouquinho naquilo que a gente pulou rapidamente. Agora que vocês já entenderam a formação da imagem, é importante, e vocês já entenderam a FID, que basicamente é esse começo dessa curva aqui, vocês entenderam que o sinal cai muito rapidamente, né, depois daquele pulso de radiofrequência, que vai inclinar a nossa magnetização, existe uma queda de sinal que é muito rápida. Então, para que eu consiga ter um sinal com tempo suficiente para eu poder recuperar esse sinal e capturar esse sinal e fazer lá o meu K-space, existem o que a gente chama de esquemas de sequência de pulso, ou PSD, né? E os ultra básicos, né? Isso aqui, para os rádios, isso aqui é super básico, vocês já vão ficar chateados hoje com a aula. Mas, assim, são basicamente duas grandes famílias, o gradiente eco e o spin echo. Então, são dois esquemas, vocês podem entender assim, de recuperação de sinal, né? Que usam técnicas diferentes. Uma para recuperar o sinal usa o gradiente, outra para recuperar o sinal usa o spin echo. Às vezes é mais fácil a gente começar a entender pelo spin echo. Como é que funciona o spin echo? O spin echo, lembra, a gente vai fazer um pulso, lembra de radiofrequência, que no caso do spin echo sempre será 90 graus, sempre. Então o spin echo clássico, se eu perguntava como é que é um spin echo, vocês vão ter que responder para mim 90 a 180, Dr. Rochite. O que significa o 90 a 180? Eu vou dar um pulso de radiofrequência de 90 graus, o que significa isso? Que eu vou dar uma energia suficiente para fazer com que aquele meu MZ caia aqui para o plano XY inteiramente, totalmente, quer dizer, ele vai inclinar 90 graus, vai cair aqui no XY, né? E depois de um determinado tempo, eu vou dar um pulso de 180, que a gente até comentou com vocês, é que nesse caso é um pulso de refocusing. Lembra? A gente falou rapidamente do pulso de rephasing, dephasing e refocusing, né? De refocar. Esse é um pulso de refocar. Por que refocar? Para eu ganhar o sinal. Olha o sinal aqui em linha preta. Ó. Ele cai rapidamente, né? Então aqui eu tenho milissegundos. Para eu detectar esse sinal é muito difícil. Então o que eu faço? Eu dou um pulso de 180, o que acontece? De repente, onde eu não tinha mais sinal, volta a aparecer um sinal. Ele começa a crescer, atinge um valor grande e depois começa a decair de novo. Por que isso?
eu já meio que expliquei para vocês isso. O que aconteceu aqui? O que fez cair esse sinal rapidamente aqui? Qual o fenômeno que foi? Foi o quê? Perda de fase. Perda de fase. Defasagem é um termo que a gente... É uma defasagem, não, é uma perda de fase, é um dephase em inglês, seria, a tradução poderia ser, mas não é isso. A gente não usa, né? Então seria uma perda de fase em que momento? Então, aqui nesse ponto em que eu tenho a hora que eu, logo depois que eu mandei o 90 para cá, a primeira coisa, as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? Esse MZ começa a recuperar de volta. Só que enquanto ele está recuperando, ele vai, em vez de ganhar mais sinal, lembra que a gente falou que é o T1 rapidamente no Z, ele vai perder sinal mais rapidamente no XY. Por quê? Porque eu vou ter aquela perda de fase. Por que eu vou ter aquela perda de fase? Porque cada spin tem uma velocidade discretamente diferente, né? Bem pouquinho diferente, porque um está ligado numa molécula de água, o outro, o hidrogênio, está ligado numa molécula de proteína, então eles têm frequências discretamente diferentes. Com isso, eu vou ter spins que são mais rápidos, spins que são mais lentos. Eles começam a se separar. E quando eles começam a se separar, abrir o leque, eles começam a se anular, né? Então o sinal desse spin vai anular o sinal desse spin e eu começo a perder sinal rapidamente. O que eu faço quando eu dou um pulso de 180? Eu até acho que numa dos slides anteriores a gente mostrava que tinha dois tipos de pulso 180. Mas imaginem que eu pegue essa moeda que está aqui no XY e inverta ela de ponta cabeça. Então aquilo que estava separando, abrindo o leque, vai voltar a fechar. Ou seja, eu tinha aqui dois spins que estão juntos. Logo depois do pulso, esse aqui é mais rápido e esse é mais lento. Eles vão abrindo. Imagine que tem outros do lado de lá que vão abrindo também e eles vão anulando. Quando eu dou 180, o que acontece? É como se eu invertesse a corrida. Então, esse aqui mais rápido continua mais rápido, ele não muda. Só que ele vai indo em direção ao mais lento. E ele vai se juntar de novo. Então, quando eu dou o pulso de 180, a diferença do tempo entre o pulso de 90 e o de 180, exatamente esse tempo, depois desse tempo, que é esse intervalo, vai aparecer um sinal de novo. Então, na verdade, o intervalo entre o 90 e o 180 vai ser exatamente metade do tempo da formação do eco, que vai ser o TE, né? O tempo de eco. E nesse momento, eu vou ligar quem? O gradiente de leitura. Lembra, o gradiente X, ele é ligado sempre na hora do eco, né? E eu vou ler, então, esse sinal, que é um sinal recuperado aqui. Eu até comentei com vocês, lembra, quando eu falei esses slides, que hoje isso é um spineco clássico, a gente não usa mais spineco, a gente usa fast spineco, nós vamos ver em seguida. E que no fast spineco, qual que é a diferença? Esse 180 é repetido N vezes. Que eu falei o double que vocês estão fazendo todo dia, eu repito esse 180 graus, esse pulso 180, depois de 1,90, eu repito 32 vezes. Então 180, 180. E o sinal que acontece? A cada 180, eu vou reformar um sinal assim. E agora sumiu aqui, não sei o que aconteceu. Tá do outro lado. Ah, como assim? Ah, tá. Vai formar um sinal, só que a hora que eu dou o segundo 180 aqui de novo, vai formar um outro sinal. Só que é um sinal que vai caindo, né? Então, é por isso que eu não posso dar infinitos. E a cada sinal desses 32, eu preenchi, lembra? A minha matriz, por exemplo, uma imagem de double IR, é uma imagem de alta resolução. Geralmente tem uma matriz de 256 linhas, vamos dizer. Não é 192, vai. 32, depois de um alfa, eu preenchi 32 linhas do K-Space. Então, cada eco que eu formo, eu preencho uma linha do K-Space. Cada sinal desse aqui, ó. Tá? Cada um desses aqui é uma onda que vai fazer parte lá do meu K-Space. E como é que é o gradiente eco? É básico isso com vocês. Lembra que eu comentei com vocês? A gente comentou isso, né? Aqui eu estou começando a fazer, então eu dou um pulso que normalmente no gradiente eco é um pulso chamado alfa, sempre menor do que 90 graus. Não é sempre, mas quase sempre. Por definição ele é menor que 90 graus. Ele pode até ser 90, mas é atípico. Normalmente, qual que é o flip angle das nossas sequências de pulso? Quanto é o flip angle de uma cine? A cine ressonância, a SSP, é um gradiente eco. Qual é o flip angle dela? Alguém sabe? Aproximadamente, não é exatamente, não existe um número, mas existe um range. Ninguém sabe, nem tem ideia. Ela varia de 45 a 60 graus, tá? E um gradiente eco simples, tipo aquele gradiente eco antigo, ou um tagging, ou o que mais que a gente usa? Ou o phase contrast, que é um gradiente eco simples. Qual que seria o flip angle? É bem mais baixo. A gente vai ver isso. Os gradientes ecos mais tradicionais, porque o TR é mais longo, eu vou ter que fazer flips bem mais curtos. Eu vou explicar isso já para vocês, sabe? Esse princípio.
Então, flip angles que variam aí de 10, 15 graus até 20 graus, 20 e poucos graus, não mais que isso. Então, na SSP, lembra, 45 a 60. Nos gradientes ecos convencionais, 10 a 20, tá? Bom, mas por que eu falei isso? Por que eu comentei isso com vocês? Porque essa é a definição do gradiente eco. Então, é um alfa inicial, que geralmente, aqui ele está dando exemplo de 90, mas normalmente ele é menor do que ele pode ser menor ou igual a 90. Excepcionalmente ele é 90. E aí, assim que eu dou o pulso, ele começa a fazer o dephasing, não é isso? Lembra que eu expliquei para vocês que quando a gente dá um gradiente eco, ele perturba o ambiente e ele promove o dephasing? E lembra que numa das sequências eu tinha mostrado para vocês que a gente fazia um antes, naquela sequência aqui, ó. Vamos ver se eu mostro para vocês. Ver se vocês lembram disso. Quando a gente estava estudando a formação da imagem, eu mostrei isso aqui para vocês. E aí eu expliquei que eu fazia aqui eu fazia um gradiente no Z, que era um rephasing, que era para compensar essa perda de fase causada pelo próprio gradiente, ou seja, o gradiente causa uma perda de fase. E nesse caso aqui, ó, que na verdade esse aqui é um gradiente eco também, eu posso até mostrar esse exemplo, é um gradiente eco. A hora que eu vou ligar o X aqui para ver o eco, eu faço um dephasing aqui, que é para compensar essa perda de fase aqui. Então, a ideia do gradiente eco, voltando lá, a ideia do gradiente eco é eu usar um gradiente para fazer um rephasing controlado. Quer dizer, eu vou modificar a fase no sentido de juntar a fase de novo. A maneira como isso funciona não é muito simples na física, mas na verdade é como se, ao invés de eu ficar olhando de um único ângulo, se eu estou olhando isso de fora, né, aquele meu carrossel abrindo, aquela minha leque abrindo, eu vou vendo perder sinal. Então, aquele meu Z vem fazendo assim. Mas se eu olhar esse Z de frente, ele continua grande. Então, na verdade, do ponto de vista físico, é como se eu pegasse o gradiente e eu fizesse ele rodar e olhar esse vetor sempre de frente. Então, eu maximizo esse meu sinal. Então, a ideia, mas acho que fica mais fácil vocês entenderem que eu estou usando um gradiente, ligando um gradiente, para causar um dephasing ao contrário, ou seja, um rephasing, e juntar a mesma coisa que o Spineco fez, só que em vez de ser um pulso 180, qual é a vantagem disso? Por que usar o gradiente eco e não um pulso de 180? Porque ele é muito mais rápido. Então, a característica clássica entre as duas sequências básicas é que eu ligar e desligar um gradiente são microsegundos. Eu dar um pulso de 180 e esperar o sinal voltar são quase segundos, dependendo do que eu tiver. Então, enquanto o Spineco é uma sequência bastante lenta, o gradiente eco é uma sequência muito mais rápida. Tá claro esse conceito? Então, é uma maneira de fazer um rephasing ativo, vamos dizer assim, ligando. O 180 também é ativo, eu mando um pulso de radiofrequência. Mas em vez de usar o pulso de radiofrequência, eu vou estar usando o próprio gradiente para fazer esse rephasing aqui, tá? Então, guardem esse conceito. Acho que o mais importante é o conceito. Então, de novo, o sinal estaria caindo aqui, eu ligo um gradiente de tal forma que eu faço esses spins ganharem energia de novo, fazer um rephasing, e ele volta a crescer e o sinal volta a aparecer aqui. A vantagem disso, como eu falei, é que esse echo time é muito curto, né? Então os TRs e tempos de repetição são muito curtos e eu consigo fazer imagem rápida. Essa é a vantagem. Então, para ressonância cardíaca, onde isso é fundamental, 90% das nossas técnicas são gradiente ecos. Vamos listar aqui quem são os gradiente ecos de tudo que a gente usa hoje. Quem lista para mim? Fez a gradiente eco. A Anja gradiente eco. Cine gradiente eco. O que é o Real Stardew? Alguém tem dúvida? Alguém sabe? É um gradiente eco. Gradiente eco também. O que mais? É tudo gradiente eco? Quais são os spinecos, então? Acho que é mais fácil falar. Double e triple são spinecos. O que mais? Faltou alguma coisa? Não? Acho que basicamente o que a gente usa é isso, né? O tagging é uma cine gradiente eco. A gente vai entender essa sequência de pulsos direitinho. Então, vocês percebem que realmente, tirando o double e o triple, basicamente todo o resto é gradiente eco. Por quê? Por causa da velocidade que essa técnica permite. Na verdade, não é um gradiente, é isso que eu ia explicar para vocês. Isso aqui é o gradiente eco simples e o spineco simples. Na verdade, o que a gente usa hoje são fast gradiente ecos e fast
e fast. Todo mundo lembra o que é TR e o que é TE? Eu falei na última aula, mas acho que eu falei meio rápido. O que é o TR? Isso, e é o quê? Como é que eu defino ele? É o tempo de 90 graus. É o tempo entre o pulso alfa, ou o pulso de 90 graus, um e outro, né? Um e o outro. E o TE? Cadê aqui um que esteja legal aqui? Aqui, né? É, que aqui ainda não tem repetição. Tem algum que tenha repetição? Mas vai ter. Tudo bem. Não, também não. Então, na verdade, como a gente falou, para preencher o K-Space todo, isso aqui vai se repetir várias vezes. Então, entre o 90 e o 180, entre o 90 e o outro 90 é o TR. E entre o 90 e o eco, a leitura do eco, é o tempo de eco. No caso do spin eco, o 180 vai sempre estar no meio, né? Do TE sobre 2. Bom, vamos em frente. Tudo bem aqui? Vamos ver se eu já vou direto para o gradiente eco. Esse aqui dá a ideia, né? Quer dizer, a hora que eu vou repetir isso aqui em círculo várias vezes. Para quê? Para que cada vez eu preencha uma linha, lembra? E qual é a diferença? Eu repito exatamente igual? Não, eu mudo uma coisa. O que eu mudo? O gradiente de fase. Para quê? Para ir navegando no K-Space e ir preenchendo as linhas do K-Space, tá certo? Cada uma vai ter uma onda diferente com aquelas informações que a gente já comentou. Apesar do gradiente que você simular outro... Olha o Y aqui, o gradiente de phase. Diga. Os sinais, nunca o sinal vai ser igual ao primeiro de 90 graus. Tipo assim, em amplitude de sinal. Não naqueles 32, mas aí o que acontece depois dos 32? Eu dou outro 90, e aí começa. Aí aquele primeiro, o do primeiro eco, do primeiro 180 vai ser igual ao do outro. Só que eu vou estar em outro gradiente de fase. Eu vou estar em outra localização. Eu vou estar investigando, recebendo a onda, lembra? Que a gente viu na aula passada, é a localização dos spins, né? A gente vai dando outra de outra localização. Isso aqui é bem chato, eu não sei se eu pulo isso aqui, vou direto pro... Esse conceito aqui é importante, acho que o conceito do Ernest Angle, que tem a ver com o flip angle que eu comentei com vocês. Por que o flip angle do gradiente eco ou, por exemplo, do SSFP é maior do que o do gradiente eco, né? Existe uma relação entre o quanto de energia eu dou, ou seja, o quanto eu angulo aqui. Por que eu não dou 90? Por que eu falei que o gradiente eco não usa 90? 90 não é o que dá mais sinal? Não é o que joga o MZ inteiro? Só que demora mais, exatamente. Então, o que acontece é que... e tem mais um detalhe, tem o fenômeno do Ernest Angle. O que é o Ernest Angle? Alguém já ouviu falar no Ernest Angle? O ângulo do Ernesto? O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no Brasil. É o ângulo do sinal máximo. Então, o que acontece... Deixa eu ir aqui no jump. Deixa eu fazer um ESC aqui. Então, o que acontece aqui... Opa. Limpar frame. Então, o que acontece aqui acho que é esse aqui mesmo, né? Acho que eu vou fazer aqui um gráfico assim, ó, em que aqui vai estar a intensidade de sinal, signal intensity, e aqui vai estar o flip angle. Imagine que eu tenho aqui um TR fixo, ou seja, meu tempo de repetição é x milissegundos. Para esse TR fixo, e aqui embaixo é o ângulo. Então, eu tenho um TR lá, vamos pensar, 4 milissegundos, que é o mais ou menos 4 milissegundos, é o que a gente usa no Cine Fiesta nosso, no Cine SSFP, no Cine Balanced FFP, o que vocês quiserem falar. O Cine nossa que usa o SSFP. É mais ou menos 45 a 60 graus, lembra que eu falei para vocês? Por que é 45 a 60 graus? Se eu fizer 10 graus, quanto que projetou de sinal aqui embaixo, no meu XY? Um sinalzinho, essa projeção aqui, pequenininha. Se eu vou a 40, eu projetei muito mais sinal, certo? Meu MZ, a projeção desse meu MZ está maior. Se eu der 60, maior ainda. Se eu der 90, é o máximo. Essa é a lógica.
Só que a gente está pensando na lógica de um pulso. Quando eu penso na lógica de múltiplo, lembra, não vou fazer isso N vezes para preencher uma imagem, eu vou fazer milhares de vezes isso. Então, o que acontece? Naquele mesmo tecido, se eu mandar 10, e eu tenho um TR, vamos dizer, de 4 milissegundos, e mandar em 4 milissegundos, esse 10 graus volta e recupera tudo, e eu mando de novo. Então, a cada pulso, eu vou ter o mesmo sinal, pequeno, mas o mesmo sinal. Se eu der 40, vamos dizer que eu dê 90, eu estou tentando dar 90. O que acontece é que quando eu dou 90, o primeiro sinal é o máximo, de fato. Quando eu vou, como é só 4 milissegundos, o TR é bem rápido, esse MZ está recuperando. Quando ele chegou aqui, ele não chegou a recuperar tudo, eu dou outro alfa. Então veja que agora, o que eu vou projetar nesse mesmo dando 90, o que eu vou projetar aqui não é mais aquele grandão, é um menorzinho aqui, porque eu não tinha recuperado todo o sinal, certo? Aí no segundo, mais ainda, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Então o que acontece é que com 90 graus, eu vou chegar num ponto que eu vou estabilizar, mas esse sinal meu, na verdade, vai ser menor do que aquele máximo. Por quê? Porque eu não permito a recuperação total do sinal. Tá claro isso para vocês? Então é mais ou menos como se, vou fazer um outro gráfico aqui, ó. Se eu tivesse aqui o sinal que eu falei para vocês, então ficaria, o primeiro sinal seria lá embaixo. O segundo, volta e faz isso aqui. E aí vai fazendo isso aqui, ó. Até ele estabilizar aqui, ó. Então isso aqui seria por 90 graus. Então 90 graus acabaria com um sinal pequeno. Agora, isso, como eu falei para vocês, o 10 e o 90 está diferente. O 10 isso nunca acontece. Então o que acontece, na verdade, com a curva do Ernest Angle é o seguinte. Eu vou subindo aqui, ó, 10 graus, 20 graus vai ter mais sinal do que 10. 30 também vai ter mais do que 10. 40 provavelmente mais do que 20, do que 30. Vai chegar um ponto que está aí entre o 45 e o 60 em que o sinal é máximo. E aí depois, quando eu for por 70 graus, ele já perde o sinal por causa daquele fenômeno que eu expliquei ali. O 80 graus, o 90 graus, o 85, 90 graus. Então, na verdade, o Ernest Angle é esse flip angle aqui que te dá o maior sinal. Agora, isso aqui é variável. Depende do quê? Depende da sequência de pulso e, fundamentalmente, do tempo de repetição que está fixo ali. Porque se eu falar assim, agora não é mais 4 milissegundos o meu tempo de repetição, eu vou dar um TR de 20 milissegundos. Pronto. O que acontece com o meu Ernest Angle, que estava em 40? Vai migrar para onde? Se eu der 10 milissegundos. Para frente quanto? Para cima ou para baixo? Para cima, exato. Então, se eu der um TR maior, o meu Ernest Angle provavelmente vai migrar lá para 80 graus. Eu consigo fazer com ele. Só que se eu fizer um TR maior, não é o que a gente quer. Vocês vão entender logo, não é o que a gente quer na cardio. A gente quer, né, na imagem cardíaca, super rápido. Então, a gente vai querer TRs o mais curto que eu puder. A gente nem mexe no TR na nossa sequência. É sempre automaticamente o mínimo que a máquina pode dar. Então, esse é o fenômeno do Ernest Angle aqui, que é importante para vocês entenderem o gradiente eco, tá? Como a gente lida com, principalmente com o fast gradiente eco. Deixa eu voltar lá. Então, é isso que esse gráfico aqui está mostrando para vocês. Então, se eu tenho aqui ele está dando um exemplo de 90, né? De pulso de 90, com um TR curto, né? Então, a hora que eu dou o sinal, o primeiro pulso é aqui, ó. Beleza. Aí, quando eu vou dar o segundo, se o TR for muito curto, ó, ele só recuperou isso aqui. Ele exagerou bem aqui, né? Mas imagina que eu fiquei só com isso aqui. Aí, a hora que eu dou outro pulso, o que eu gero de sinal é isso aqui. Dá para entender? Quer dizer, se eu tenho um MZ que é pequenininho, a hora que eu dou outro pulso, o que eu gero é simplesmente aquele MZ jogado para o plano XY. Então, o que acontece é que o sinal que era daqui para cá, que era esse sinalzão grandão, ele fica desse tamanhinho e fica desse tamanhinho. Isso aqui, na verdade, é um fenômeno de saturação. A gente até usa isso, por exemplo, a gente esqueceu de falar o que é a perfusão. Perfusão também é um gradiente eco. Na perfusão, lembra que ela fica preta antes de chegar ao gadolínio? O que a gente usa é um fenômeno desse. Eu mando um monte de pulso para saturar o sinal. Então eu deixo tudo zero. Por isso que ela fica escura e ruidosa daquele jeito, porque o sinal é muito baixo. Mas é uma técnica, uma tática, vamos dizer assim, para poder fazer o pano de fundo preto e ver o gadolínio chegando, né? Então, aqui embaixo ele dá o exemplo de 30 graus. Veja, com o mesmo short TR, observe o que acontece. Eu tenho esse MZ, é um sinal menor do que esse aqui,
só que ele se mantém, né? Veja que eu tenho tempo mesmo com o mesmo TR, com o mesmo curto TR, eu consigo recuperar praticamente tudo, então no próximo sempre tem uma perdazinha, entendeu? Esse aqui é um pouquinho menor que esse, mas ele vai se manter. Então no Ernest Angle não somente o maior, mas é aquele que vai se manter estável durante toda a aquisição do sinal. Tá claro isso para vocês? O que é o Ernest Angle e por que a gente não pode dar 90 então no gradiente eco? Porque eu uso o gradiente eco por definição, são TRs curtos, e eu preciso repetir isso muito rapidamente, então não dá para dar grandes. Deixa eu ver aqui. Vamos falar aqui primeiro. Eu falei para vocês que a gente não usa o spin echo e a gente usa o fast spin echo. A gente não usa o gradiente echo, a gente usa o fast. Qual é a diferença entre os dois? Porque o spin echo e o gradiente echo foram descritos lá atrás e a gente usava para imagens de gelatinas paradas, tipo cérebro, né? E aí você pode ficar lá horas fazendo imagem. O coração não faz pose para foto. Qual que é a diferença aqui? Quem consegue ver aqui? Eu já falei, né? Exato. Então, ó, só para vocês entenderem, só para ajudar a gente, todos os vendors, cada um dá um nome, tá? Então, o Fast Spin Echo, acho que a GE dá um nome de Fast Spin Echo mesmo, FSE. A Philips e a Siemens costumam usar TSE, que é o Turbo Spin Echo, tá? Qual que é a diferença, então? Eu tenho 90, 180, eu preencho uma linha de K-Space. No Spin Echo convencional, que eu vou fazer isso? Vou repetir de novo. 90, 180, 90, 180. Vou fazer isso. No Fast, o que eu faço é 90 e repetir vários 180. Antes, aqui no caso, a gente chama isso de Echo Train Length, ou ETL. Isso a GE chama assim, na máquina da GE. Na máquina da Siemens e da Philips, chama-se Turbo Factor. Tá? Que é o ETL, eu gosto de chamar de ETL. Que nesse caso foi 4. E a cada sinal, observa só. Então aqui tem o 90, o 180, os gradientes ligados, né? O gradiente Z, o gradiente de fase, esse aqui é o gradiente de fase, né? Isso aqui é o fase é esse aqui, né? A parte de cima, positiva. E esse aqui é o rewinder, né? Que é aquela reganhar fase. E aqui é o gradiente X, lembra? O gradiente readout, né? Então eu ligo o gradiente readout em cima do eco. Veja que o primeiro sinal, o primeiro 180, vai gerar um sinal, lembra? Exatamente depois desse intervalo, gera um sinal que vai preencher uma linha do K-Space, que é a verdinha. Aí eu dou outro 180, o mesmo tempo depois, ele gera outro sinal, eu ligo o gradiente para ler, é azulzinha. Vai limpar. Observem que o tamanho do sinal está diminuindo. Está claro isso para vocês? Cada sinal vai preencher uma linha do K-Space numa ordem pré-determinada. Eu posso preencher linearmente, eu posso preencher do centro para a periferia, eu posso preencher circular, eu posso preencher elíptico, eu posso preencher do jeito que eu quiser, né? Mas eu vou preencher uma linha por cada é ótimo, né? Não tem nada de por cada, né? Para cada eco vai preencher uma linha do K-Space, mas ele vai caindo. E o que eu falei, aqui ele dá um exemplo com 4, mas na prática, por exemplo, o double e o triple nosso, a gente usa 32, né? E isso, o tempo de eco efetivo, que a gente chama, vai ser exatamente a metade disso. O tempo de eco efetivo vai ser lá o meu 16, né? Onde que eu dei o meu 16, no caso 32, aqui ele está no segundo para o terceiro, né? Do segundo para o terceiro eco. Bom, de qualquer forma, é importante vocês entenderem esse conceito do que é o Turbo Spin Echo, ou Fast Spin Echo, e como ele é utilizado. O que eu ia falar mais aqui? No caso do Spin Echo, que são imagens lentas, né? Em geral, a gente está fazendo, a gente vai falar isso depois, imagens fixas, né? Na diástole. A gente vai ter um trigger delay, é isso que ele colocou aqui, e a gente vai fazer uma imagem lá, tá? Então, não se usa mais isso aqui, obviamente isso aqui seria muito lento. Imagine que eu levaria 300 anos para preencher isso aqui, né? 256 linhas. Aqui eu preencho muito mais rápido. E o Fast Gradiente, cadê o Fast? Não tem a linha do Fast? O Fast Gradiente acho que nem tem um slide, por quê? Na verdade, o Fast Gradiente é simplesmente ser rápido, é simplesmente ser fast. Ou seja, repetir o mesmo processo do gradiente, repetidas vezes, N vezes, né? Eventualmente, eu posso usar, após um único alfa, a leitura de várias linhas. Mas, em geral, essa leitura já é um readout diferente, não é o Fast Gradient Echo. Então, quem usa isso, por exemplo, usava, hoje a gente nem faz mais isso, mas existia uma perfusão miocárdica, existe ainda, né? Está aí nas máquinas. A gente vai estudar isso na perfusão, que a gente tem pelo menos 3 tipos. Uma delas, após um alfa, em vez de eu ler uma linha, eu leio 3 ou 4. Mas eu leio num esquema de ecoplanar imaging. Então, o readout é tipo um EPI. Para quem é radiologista, já sabem o que é isso, mas depois a gente vai explicar isso para vocês.
Então, o gradiente eco, ele pode ter várias maneiras de leitura, de readout. Mas, de uma forma geral, o fast spin echo é isso. É simplesmente repetir isso rapidamente N vezes. Não tem que repetir o 180 muitas vezes. Bom. Já que vocês estão craque em gradiente eco e spin echo, essas duas imagens, você fala assim, Rochite, mas o spin echo a gente chama de sangue escuro, não chama? Todo mundo já aprendeu isso. É black blood. E o gradiente eco é white blood, não é isso? É um sangue branco. Por quê? Como a gente explica isso? Como esse esquema de aquisição, que vocês agora são doutores, PhD nesse esquema de aquisição, dá uma imagem com sangue preto e a outra com sangue escuro. Como isso é possível? Alguém consegue entender desse slide aí? Não. Ou não? É o pulso? Então tem dois fenômenos acontecendo aí. Quais são os fenômenos? Quais são os fenômenos? Isso. Tem a ver com o quê? Qual é o princípio básico? O princípio básico tem a ver com tecidos o quê? Isso, tecidos estáticos e tecidos em movimento. Então, o que acontece quando eu estou fazendo essa sequência, e eu não estou, até a gelatina tem isso, mas eu não estou fazendo imagem de gelatina cerebral. Eu estou fazendo algo que está em movimento, que no caso do coração e das coisas vasculares é o sangue. O que acontece quando eu faço, vamos começar com o spin echo. Todo mundo consegue acompanhar aqui, ó. Então eu tenho lá o meu 90 e o meu 180, certo? Então eu fiz o meu 90, espero um tempo, dou um pulso de 180. Quando eu dou o pulso de 180, lembra, ó, eu ligo o gradiente Z de novo, né? Eu tenho que ligar. Então eu liguei o gradiente Z, dei o 90, para que aquele pulso vá só para aquele corte. Quando eu vou dar o 180, a mesma coisa, né? Eu ligo de novo, tem que ser um 180, como é que a gente chama isso? Pulso de 180 o quê? A gente tem vários tipos de pulso 180. Mas esse é um tipo de pulso o quê? De inversão, recuperação. 180 ou inversão, recuperação, same thing. Mesma coisa. Sinônimos. Né? O que eu fiz? O que eu faço ali? É um pulso o quê? Quando eu tenho um pulso que tem um Z ligado embaixo, um gradiente Z, o que é? Um pulso. Se eu não ligar o Z, o que acontece com esse meu pulso? Eu perco ele? Não perco, não. Eu vou excitar o quê? Se eu não ligar o gradiente Z e der um pulso, eu excito que spins? Tudo. Então, como é que a gente chama isso? Não seletivo. Não seletivo. E quando eu ligo o Z, o que ele é? Ele é um pulso seletivo. Tá? Então, a gente usa esse termo. Então, quando eu tenho um pulso 180 com o gradiente Z ligado, esse é um pulso seletivo. Então, um pulso 180 graus seletivo. Que vai seletivamente, portanto, estimular apenas os spins daquele corte. Ok? Muito bem. Só que entre esse 90 e o 180, uma coisa aconteceu aqui entre esses tempos, naquele mesmo pedaço de tecido. O que foi? O sangue saiu daquele lugar, né? Então, aquele sangue que recebeu o estímulo de 90, ele está aqui, né? Ele veio parar aqui. Então, aquele corte, que anatomicamente está naquele mesmo lugar, vai receber o 180. Porém, esses spins do sangue não receberam 90. Então, o que acontece com esses spins? Onde é que tá o MZ antes do 180 chegar? Aonde está o MZ do sangue ali? Daquele sangue que vai receber o 180. Como é que está o MZ? Como é que tá? Vamos falar primeiro que vocês já sabem. No tecido estático, o que eu fiz? 90, bum, tá aqui. Quando chega ao 180, onde que ele está? Ele está recuperando, mas ele está aqui. Ele está no XY. Vamos pensar que ele não mexeu. Ele está no 90. E o do sangue, onde está? Se ele não recebeu 90, onde ele está? Ele está aqui. Então, na hora que ele recebeu 180, o que vai acontecer com ele? E quanto sinal eu tenho aqui? Quando eu projeto no XY, 0. Ou seja, eu tenho um MZ aqui, eu só inverti ele de posição, joguei ele de positivo para negativo, mas a minha projeção no XY é 0. Então, o que acontece com a imagem? O que acontece com o meu sangue aqui? Então, isso aqui, vocês sabem, uma aorta, uma pulmonar. Por que fica preto? Quer dizer, isso aqui, obviamente aqui tem mais, isso aqui é um double, né? Esse exemplo não vale. Mas o spin echo convencional,
O fast spin convencional faz isso. Ou seja, por que eu sei que é um double? Porque isso só acontece quando eu estou exatamente perpendicular ao plano da imagem. Então, num spinner convencional, vou mostrar isso para vocês. Essa pulmonar aqui teria fluxo, né? Porque ela está oblíqua. A aorta ascendente e descendente não, ficariam pretinhas mesmo. Então, isso aqui chama-se o quê? O que eu gerei aqui? É o que a gente chama de signal void, né? Quer dizer, eu acabei perdendo o sinal do sangue por não ter tido 90 graus. Muito bem. E no fast gradient echo, o que acontece? Por que o sangue é branco assim? Tá vendo? A mesma imagem, não é a mesma imagem, mas é a mesma localização, a aorta, ascendente. Por que ele é super branco? Por que a pulmonar é meio branca, meio cinza? O que acontece agora? Vamos pensar de novo. Pensar naquele primeiro. Como é que é o spin echo? Alfas, né? Tum, 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 tum. Não é isso? O que acontece se eu dou muito alfa? Por muito tempo? Ou por algum tempo? Lembra no gradiente eco? O primeiro sinal, ele é... Não, o primeiro sinal que eu gerei, bum, 90. O segundo, ele é Ernst Angle. Ele é um pouquinho menos, né? Ele vai ficar aqui. Ou seja, eu tenho um primeiro sinalzão que cai, e se eu tiver no Ernst Angle, eu mantenho ali o máximo do sinal que eu posso, né? Mas ele fica num nível abaixo daquele sinal máximo, certo? Concorda? Então isso está acontecendo com que tecido? Dentro daquele corte, isso está acontecendo comigo com que tecido? Porque a gente está falando em tecido estático e em movimento. Está acontecendo com o tecido estático. Por quê? Porque ele está recebendo todos esses pulsos. O que acontece com o tecido móvel? De novo, o que aconteceu com o espineco? O que aconteceu? Ele está saindo do corte. Isso. Então, o que acontece com esse tecido? Quando eu vou... Lembra, o gradiente eco aqui, eu não vou esperar nada. Eu vou fazer a imagem rápido. Bzz, bzz, bzz. É aquele barulhinho que vocês ouvem lá mesmo. Né? O que acontece quando eu estou fazendo a imagem, preenchendo o K-space, e o sinal dos tecidos estáticos, como eles receberam um monte de alfas, alfa, o que aconteceu com o tecido estático? Ele foi o quê? Saturado. Lembra que eu falei para vocês? Então, o tecido, não é, ele saturado significa que ele perdeu o sinal. Não zerei o sinal, como eu faço no caso da perfusão, por exemplo, que eu consigo zerar o sinal dependendo do alfa. Mas como é um alfa, vamos dizer assim, ideal para fazer a imagem, ele perdeu o sinal. Então ele está saturado. É o máximo do sinal que eu consigo, é aquele, vamos dizer, 1/3 do meu tamanho do MZ. É 1/3 que ele estabiliza. E o que acontece quando eu vou fazer a imagem disso com o tecido que está móvel, no caso o sangue? Como é que ele vem? Ele vai receber o mesmo alfa que está recebendo o tecido estático, tá? Que vem recebendo durante a aquisição da imagem. De repente, o sangue está chegando, né? Cada pulso que eu estou dando, o sangue está chegando ali. Como é que vem a magnetização desse sangue que está chegando? Como é que ela vem? Porque, lembra, a magnetização do tecido estático ficou aqui, né? Então, no gradiente eco, é como se eu pegasse o MZ e ficasse batendo. É o João Bobo, sabe o João Bobo que tenta voltar? Né? É assim, né? O MZ, não é isso? Aquele boneco do João Bobo. No gradiente eco, eu fico fazendo assim nele. Ele fica voltando, eu fico fazendo. Então, eu mantenho aquele MZ aqui. Então, o sinal é esse aqui. O do sangue, que vai receber esse mesma pancada, aonde está o MZ do sangue? 90. É zero. 90 não. Tá no zero, tá máximo. Então, a hora que ele recebe essa pancada, o que acontece com o sinal dele? Vai lá embaixo. Então, esse sinal, isso, ele gera um sinal maior. Ou seja, vamos entender assim, enquanto os spins do tecido estático está saturado, os spins do sangue são fresh spins. São spins frescos. Ou seja, com MZ máximo. Então, a hora que ele recebe o alfa, bum, eu tenho o sinal máximo. O que acontece com a minha imagem? O que acontece com o meu sangue? Ele fica super bright. Fica brancão. Deu para entender esse conceito? Por que então o gradiente eco fica branco? Então o que aconteceu é isso, eu saturo parcialmente, não é totalmente. Parcialmente o tecido estacionário, né, fixo. Eu tenho um sangue com o tecido, com os spins, sem estar saturado, porque ele não recebeu o alfa, né? Ele vem sangue fresco aqui, ele não recebeu pulso nenhum.
E aí, quando ele recebe esse pulso, é o primeiro dele. Então, a cada linha que eu estou fazendo, é como se o sangue, todas as vezes, tivesse... Como se ele... É isso mesmo. Ele estaria sempre com o MZ0, e a cada pulso que eu der, ele sempre tem o MZ0. MZ lá em cima, né? Zero. Ou seja, ele vai gerar o sinal máximo. Enquanto que os tecidos estáticos, que eles já estão recebendo o 500 pulsos, ele vai ter um sinal que é aquele do Ernest Angle. É o sinal máximo que eu consigo, mas é um sinal que é lá 1/3, ou metade do sinal máximo. Tá? Então, obviamente aqui está cinza, né, como eu falei para você, porque está oblíquo, né? Então eu tenho parte de spins saturados e parte não saturados. Então, o que acontece é isso. No sangue eu tenho fresh spins. E isso é um fenômeno enquanto lá em cima é um signal void, aqui é um signal enhanced, né? Um aumento do sinal por fresh spins. Deu para entender o conceito? Ficou mais ou menos claro? Aí vocês conseguem explicar, porque vocês nunca me pararam para perguntar, doutor Rochite, o Spineco é sangue escuro, mas por quê? Qual é o motivo? Como explica isso? Qual é a física desse negócio? Né? Tá aí a explicação física disso. Tá claro isso? Bom, vamos lá. Aqui a gente já falou. Bom, aqui a coisa começa a ficar mais complicada. Então, eu começo... Que horas são agora? Dá para eu continuar no double? Acho que dá. 9h30. Aliás, eu tinha uma reunião 9h30, depois eu preciso checar isso, se eu vou ter ou não, mas acho que cancelaram. Que era uma reunião lá daquele projeto, mas acho que não vai ter mesmo. A Philips continua quebrada? Continua quebrada, né? Então não vai ter projeto nenhum. Acho que não vai ter reunião. Pois eu só queria ver se a Lenida confirma isso para mim. Eu vi que ela passou ali. Cadê meu celular? Só para ela ver para mim isso. Só um segundo, meninos. E a gente fala do Spineco meia horinha, tá bom? Dá para ir à frente. Já tem que digitar, né? Aqui o som não vai, não é isso? A gravação vai, né? Lê, checa para mim se ainda vai ter aquela reunião com o Calil às 9h30 ou não, com o Cícero e o Calil. Se não for ter, eu continuo a aula aqui, senão você vem me resgatar, tá bom? Me avisa aí, por favor, checa com eles lá. Tinha combinado às 9h30. Beleza. Então, aproveitando que vocês estão craques em pulsos de inversão e recuperação, tá craque aí? O Spineco tradicional, aquilo que eu falei para vocês, seria essa imagem aqui. Então, eu falei que o sangue, que é perpendicular ao corte, né, que eu estou fazendo imagem, o sangue vai passar todinho, né? No coração, isso não acontece, né? A gente tem cavidades heterogêneas, vamos dizer assim, morfologicamente, que não são tubos necessariamente, e a gente faz cortes oblíquos ali ao coração. Então, o que acontece com o sangue que não cruzou o slice? Ele continua, ele pode até ter se movido, mas ele moveu dentro daquele corte. O que acontece com os spins do sangue? Cadê aqui? Com os spins do sangue que não saíram do corte. Vocês estão vendo? Então essa seria a mesma imagem de um fast spineco, ou turbo spineco, e aqui o double IR. Por que a gente faz double IR, né? Então, vamos entender o que é e por que a gente faz. Um dos motivos é esse, ou seja, quando o sangue não sai do plano, ele não sai do slice, o que acontece? O meu signal void, a minha perda de sinal do sangue é incompleta, tá certo? Então, por isso, a ponta do ventrículo esquerdo, onde a gente tem fluxo lento, não é isso? Principalmente se o cara tem aquelas panelas que a gente conhece, aquelas disfunções horríveis, o que acontece com o double em eixo longo? Uma qualidade muito ruim da saturação do sangue. E aí eu invento uma sequência que faz isso. Como é possível isso? Olha só que beleza, né? Tudo saturado. Então teve uns caras bastante espertos que, aproveitando esse esquema do Spineco, eles decidiram fazer o double IR fast Spineco. Por que double IR? O que acontece? Aqui vamos aproveitar um conceito que eu expliquei para vocês, acabei de explicar para vocês. Double IR significa duplo inversão recuperação, certo? Então o que significa isso? São dois pulsos de quê? De 180. Para que isso? Então aqui, deixa eu só explicar, fazer um parênteses aqui para vocês. Quase tudo que a gente vai ver daqui para frente, que são sequências de pulso cardíacas, eu vou explicar na próxima aula Cine,
de como é que a gente faz o preenchimento do key space, de vou voltar um pouquinho para trás, segmentado, porque na Cine é mais simples de explicar. Mas quase todas as sequências que a gente vai ver daqui para frente, tirando a Cine, inclusive, elas são gradiente ecos ou spin ecos com um que a gente chama de um pulso preparatório, ou seja, antes de eu sair adquirindo a imagem, eu vou preparar a minha imagem para uma coisa específica que eu quero. Então, no caso do WIR, que é uma imagem de spin eco fixa, né, na diástole e anatômica, eu quero o quê? Eu estou preparando ela para que a saturação do sangue ela seja um black blood perfeito, que a saturação do sangue seja ótima. E a invenção que os caras inventaram foi colocar 2 pulsos de inversão e recuperação. Por que 2 pulsos de inversão e recuperação? Um antes e um depois? Não, é tudo antes. Então o spineco meu está aqui, ó, 90, 180, certo? Aqui está o gradiente, o meu sinal está aqui, tá vendo? O sinal primeiro, aí depois dou 180, recuperei o sinal, o meu tempo de eco está aqui, tá certo? E essa é a aquisição. Mas, antes de fazer essa aquisição, o que eu faço? Duplo pulso de inversão e recuperação. Por que esses IR estão com carinhas diferentes? Qual é a diferença entre eles? Quem consegue dizer? Tá escrito, né? Sacanagem. O conceito que a gente acabou de discutir. Isso. Veja, o primeiro é um pulso de inversão e recuperação não seletivo. Veja que ele está representado quadradinho e não tem gradiente Z ligado embaixo. Então vai acontecer o que com meus primeiros spins? O que acontece? Hã? Tudo. Tudo significa o quê? Tudo. Eu costumo brincar. Do meu fio de cabelo ao meu dedão do pé, todos os meus spins não é verdadeiro, né? Isso vai acontecer de fato naquela esfera, lembra que a gente discutiu? Naquela esfera de 40 centímetros lá com o centro, no isocentro do equipamento, né? Não vai acontecer com o meu pé que está quase fora da máquina. Mas assim, para a gente didaticamente entender, quando eu dou 180, o que acontece fora da esfera? O pulso começa a ser menos fraco. Então, spins vão virar 120, 140, 100, 90, 80, até que o do dedão do pé pode ser que não vire. Mas vamos imaginar que essa esfera é o corpo inteiro do cara. Então, eu vou inverter o meu spin, primeiro pulso, vai fazer com que todos os meus spins saiam do 180 positivo e vão para o 180 negativo. So what, Rochite? O que é isso? Vou fazer isso para quê? Vocês vão entender já já. Mas não muda nada, né? Meu sinal continua igual e eu inverti tudo. Então tá aqui a representação do meu MZ, tá aqui embaixo. Ó. Então eu pego aquele MZ que estava positivo e ele vem lá para baixo. Assim que eu dei o 180, o que começa a acontecer com essa... Ele começa a recuperar, tá certo? Logo em seguida, eu vou dar o quê? Que pulso é esse? Agora sim, um 180 Slice Select. Ou seja, eu selecionei aquele corte meu do coração que eu estou fazendo a imagem. E mando um pulso. Então o que acontece? Que essa volta é bem lenta, né? Essa volta é bem lenta. Começa a voltar, mas é bem lenta. Então, logo em seguida do 180 não seletivo, eu dou um pulso 180 seletivo. Ou seja, ele vai pegar o que ele vai fazer? Meus pins estão todos aqui embaixo. O que vai acontecer? Volta para cá. Mas quem que volta para cá? Todos os meus pins do fio de cabelo? Não. Quem que volta? Só o do slice. Ou seja, o que eu fiz? Eu recuperei sinal de tudo que está dentro daquele slice. Seja tecido estático, seja tecido dinâmico. Seja o sangue daquele momento, daquele instante, seja o miocárdio, as coisas que não saem do corte ali. Tá claro isso? Então, eu tinha isso e faço isso de novo. Volto a ficar positivo somente no corte, tá? Aí o que acontece, então? Então, eu tenho todos os meus spins recuperando, mas já recuperado dentro do corte, certo? Aí eu vou esperar um tempo para que essa recuperação do que está fora do corpo cruze a linha zero. Mas aqui, fundamentalmente, é o sinal de quem que eu estou interessado. Eu estou fazendo esse WR para fazer o que mesmo que eu falei? Qual era o objetivo? Anular o sangue. Então, essa curva do 180 que me interessa, neste momento, é a do sangue. Então, quando esse tempo... E quanto tempo ele leva daqui até aqui? Vocês sabem, não? Não. Até cruzar a linha do zero. Ou seja, até o meu sangue fazer isso aqui, ó. O meu sinal virar zero. É o T1. É o tempo de recuperação.
vai ser um tempo longo, é um segundo mais, né? Então vai ser um tempo longo aqui para esperar isso aqui acontecer. Quando, ó, esse esquema aqui é um pouquinho mais legal, eu acho. Então eu tinha lá o pulso não seletivo, que é o azulzinho claro, que inverte todo mundo lá para baixo. Aí eu mando o seletivo, que é o azulzinho escuro, e trago de volta todos os sinais de volta para cá, inclusive do sangue. Do sangue no corte vem de volta junto. Só que eu não estou fazendo imagem nesse momento. Então o que acontece com esse sangue que recuperou o sinal? Ele vai embora. E quem que vai chegar no lugar dele? O sangue que está de fora do corte. E o sangue que está de fora do corte, ele está recuperando isso aqui. Se eu der um trigger delay aqui, então aqui está o meu QRS, ó, fiz os 2 pulsos logo depois, esperar um tempo, e lá nesse momento começar a fazer a imagem, e esse momento é calculado para que o sinal do sangue esteja cruzando o ponto zero do sinal, o null point, que a gente chama, o que vai acontecer com o meu sinal do sangue? Vai estar preto. Ainda assim, você vai falar assim, mas isso aqui depende da lavagem do sangue, da entrada do sangue. Então, mesmo com o WR, a gente tem ainda, melhora muito do simples, mas se eu tiver a gente vê todo dia, né? Que tem uns doubles horríveis aqui, né? Não é isso? Então a gente xinga o double, o triple, e principalmente no eixo longo. Por quê? O eixo curto eu estou o quê? Perpendicular ao fluxo, é mais difícil o sangue ficar parado no eixo curto. No eixo longo é mais simples, ele ficar no mesmo corte. Mas, de uma forma geral, eu melhoro de forma significativamente a minha qualidade de imagem Black Blood, zerando então o sinal do sangue, tá? Então, basicamente tudo se passa, esse é um outro esqueminha bom de ver, em que você satura, esse A é o corpo todo, né? Saturo tudo, recupera o sinal do slide. Por que eu tenho que fazer esse 180 seguinte seletivo? Para ter sinal do músculo, sinal do tudo que é estático que está naquele corte, tá certo? Senão não ia ter sinal. E aí só espero o sangue que tem sinal, né, que recuperou junto, sair do corte e entrar o sangue. E a diferença é essa. A diferença é que o sangue pode entrar de qualquer ângulo. Enquanto que no spineco simples, eu tinha que estar perpendicular, aqui não. Desde que eu esteja fora do corte, e vamos dizer que eu estava na diagonal aqui do corte, e entrei dentro do corte, pronto, eu vou entrar com o sangue zerado. Entendeu? Essa é a grande diferença. Então a minha eficiência de saturação de sangue fica muito, muito maior, tá? E eu consigo, então, uma técnica de Black Blood específico para o coração, que foi desenvolvido especificamente para a gente obter esse tipo de qualidade. Tá claro isso? Tá ok? Tá muito complicado. Vai ter reunião ou não? Bom dia. Ih. Então nós vamos parar aqui no double, e aí a gente revê o double semana que vem, e eu adiciono o triple. Aí eu quero que alguém, vamos fazer um desafio, quem é que me explica como funciona o triple? Para que serve? E o que é o terceiro? Obviamente, ele é um double com mais um pulso de inversão e recuperação antes ainda. Antes ou depois? Depois? Antes? Estudem. E aí vocês me contam como é que é o triple IR. Tá bom? Combinado? Porque o chefe esperando é melhor eu não deixar. Bom, meninos, é isso então, tá bom? Obrigado. Desculpe a confusão hoje da manhã para montar o sistema aqui, que o sistema não foi fácil. Eu vou tentar achar o tripé eu trago, isso eu tenho. Mas não precisa lapela, mas um microfone qualquer que funcione num PC. Simples. Super microfone de lapela Instagrammer. Como é que eu paro aqui? Pera lá. Vou tentar achar o tripé eu trago, isso eu tenho. Mas não precisa lapela, mas um microfone qualquer que funcione num PC. Simples. Super microfone de lapela Instagrammer. Como é que eu paro aqui? Pera lá. Vamos lá. Valeu, viu? Então.